Oi gente, aqui é a Izzy para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês os meus maiores erros. Eu listei assim 5 erros que eu fazia muito como estudante, né? Ainda faço até hoje, que eu ainda sou estudante mesmo na faculdade, e que depois que eu percebi que eu tava fazendo isso errado, os meus estudos mudaram bastante, eu consegui ter um melhor aproveitamento. Então eu quero dividir essa experiência com vocês e já quero pedir pra vocês me contarem aqui nos comentários se vocês identificarem com alguma coisa que eu contar, e também deixarem aqui se vocês perceberam outros erros que vocês faziam no colégio, no cursinho, e que depois que vocês mudaram, vocês perceberam que melhorou. Hoje eu tô no 6º período da faculdade de medicina e muita coisa mudou nos meus estudos, né, desde a época que eu fazia o colégio. Então muita coisa eu aprendi, muita coisa eu ainda tô aprendendo, e eu vim aqui dividir com vocês as minhas experiências nesse vídeo. Número 1, eu acho que de todas as coisas que eu fazia de errado, a maior delas era só estudar quando eu tinha muito tempo livre. Na minha cabeça, por exemplo, se eu tinha uma aula 2 horas da tarde e eu almoçava meio-dia e meio, não era proveitoso estudar da 1 até o horário da minha aula. Eu ia, tipo, na minha cabeça, quando eu estivesse realmente pegando no jeito, eu ia ter que parar de estudar. O que aconteceu? Principalmente na faculdade. Os blocos de grandes pedaços de tempo, né, tipo uma tarde inteira livre, começou a ser muito raro. Então, na maioria das vezes, na faculdade, eu tenho às vezes 2 horas livres, 3 horas livres entre uma aula e outra, entre um compromisso e outro. Ou então um intervalo de 50 minutos entre uma aula e outra. Então, eu fui meio que obrigada a ter que aproveitar esses momentos pequenos para estudar, porque senão eu não ia estudar nunca. E foi aí que eu percebi que, às vezes, os 40 minutos que eu estudava entre uma aula e outra, eles estavam sendo muito mais proveitosos do que uma tarde inteira de estudo. Porque quando eu tinha muito tempo, eu acabava ficando mais relaxada em questão de tentar acelerar o meu aproveitamento. Então eu pensava, eu tenho a tarde toda. Aí eu ia muito lentamente, e acabava que não se contabilizasse realmente o que eu fui produtiva nesse tempo todo, não era igual aos 40 minutos que eu estava aproveitando entre uma aula e outra. Então hoje, qualquer momentinho que eu tenho, qualquer 40, 50 minutos, 1h30 que eu tenho, eu aproveito para estudar. Eu não sei explicar exatamente porquê, eu acredito que é uma questão de pressão psicológica, sabe? Você pensar, tipo, nossa, eu tenho 40 minutos pra fazer isso, e aí você rende. E aprende mesmo, gente. Eu não sei que magia negra tem aí, mas funciona. Uma coisa também relacionada a isso é a questão de ambientes de estudo. Antes eu só conseguia estudar na minha cadeira, na minha mesa, no ambiente do meu quarto, tudo muito organizadinho, toda aquela preparação, sabe? Meu café, minha garrafa de água. E o que acontecia é que dificultava pra mim conseguir esse momento, né? Era uma preparação muito grande. Então eu fui novamente, com a questão da faculdade, sendo obrigada a estudar no corredor, na porta da sala, na biblioteca com muita gente em volta, ou então nas salas de estudo em grupo, né, com os meus amigos do meu lado. E tudo isso foi acabando virando natural pra mim. Então hoje, por exemplo, eu estava com meu pai semana passada no hospital. Eu tava no quarto com ele, estudando, lendo artigo, sentada numa cadeira, sabe? Sem mesa, sem toda aquela estrutura, com a luz ruim. Então a gente aprende a se virar com condições não tão favoráveis, vamos dizer assim. Como eu moro em cidade pequena, aqui não tem trânsito assim, mas eu vejo muita gente também postando, estudando às vezes no engarrafamento, sabe? Tá preso no engarrafamento, tá lendo o artigo. Então acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que aproveitar todos os momentos, independente das circunstâncias que a gente esteja envolvida, pra aproveitar aquele tempo. Meu segundo erro foi não ter uma maneira de organizar os conteúdos que eu estava tendo nas aulas. Eu não tinha controle das matérias que já foram dadas, e aí eu sempre ficava muito perdida na época de provas, porque eu não sabia quais eram todos os conteúdos que o professor tinha dado, e muito menos sabia quais eu já tinha estudado, né? Quando chegava a época de prova, eu sempre ficava no grupo da sala, assim, aquela loucura. Gente, alguém lembra qual a matéria o professor deu na semana retrasada? Alguém lembra se esse conteúdo vai cair na prova? Então, enquanto eu não melhorei isso, não criei um método de deixar anotado, né, registrado o conteúdo de todas as aulas, porque apesar da maioria dos professores passarem um cronograma, assim, geral de o que vai ser dado, algumas aulas eles invertiam a ordem. Então, é preciso realmente você ter esse controle do que foi dado. Também relacionada a essa questão de não ter controle de conteúdos, uma coisa que me prejudicava muito é não anotar quais conteúdos eu gostaria de estudar por dia na semana. Então hoje eu tenho meu horário, né, de que aula eu tenho todos os dias da semana. E baseado nisso, eu separei como estudar essas matérias. Então eu gosto sempre de estudar um dia antes da aula, ou no dia da aula, né, antes da aula, no máximo 2 dias depois que essa aula passou. Então eu separei cada dia da semana e já deixei registrado quais matérias eu vou estudar para cada dia. Porque senão o que acontecia? Eu tinha um momento de estudar, né? Tinha, por exemplo, uma tarde livre, eu sentava e ficava, tá, eu vou estudar o que agora? Tinha aquele bando de matéria e eu não tinha noção do que eu estudava primeiro.
Separando assim, tendo controle de quais matérias você vai estudar por cada dia da semana, você evita isso, porque já tá lá dizendo qual conteúdo você vai estudar. Então é só pegar, por exemplo, hoje eu vou estudar cardiologia, né? Hoje é segunda-feira, tá marcado para eu estudar cardiologia. Então eu vou, pego meu material de cardiologia e isso me poupa tempo, porque eu acabava perdendo, né? Ficava lá pensando, tá, vou estudar o que agora? O que eu estudo? O que será que eu tô precisando? Então eu perdia tempo aí. 3. Na época que eu tava no meu terceiro ano, eu assistia muitos vídeos de métodos de estudo, procurava a maneira de como as pessoas estudavam, só que eu não avaliava se aquilo realmente ia funcionar pra mim. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que a gente tem maneiras específicas de cada um aprender. Então, algumas pessoas aprendem mais ouvindo, outras aprendem mais lendo, outras precisam fazer exercícios para aprender realmente, né? Para absorver aquele conteúdo. Então, às vezes eu assisti um vídeo, a menina falava que ela só estudava, né, lendo 3 vezes cada conteúdo. Sendo que pra mim não era uma coisa que funcionava tanto, porque eu sou uma pessoa que eu aprendo muito ouvindo. Isso só melhorou quando eu me autoavaliei e percebi como que eu aprendia melhor, né? Fui testando, óbvio, a gente só vai descobrir isso testando várias maneiras, e eu percebi que eu sou uma pessoa que aprendo bastante ouvindo. Então, eu parei de ficar, às vezes, lendo 3 vezes a matéria, né, no livro, e passei a ler uma vez e assistir uma videoaula, e percebi que eu tava rendendo muito mais. Mais uma vez, eu quero deixar frisado que vocês precisam testar métodos de estudo. Então, até vocês descobrirem o que funciona pra vocês, vocês vão acertar e vão errar. E é assim mesmo, não existe uma regra de aprendizado para todo mundo, então peguem várias maneiras. Eu gosto muito disso, de ir atrás, de ver como as pessoas estudam, para ver se aquilo funciona para mim. A gente sempre tem alguma coisa para melhorar. A quarta coisa que eu fazia muito errado é que eu não tinha um método de revisão padronizado, digamos assim. Eu não tinha estabelecido na minha rotina de estudos um dia para fazer revisões ou uma maneira de revisar. Qual o problema? O nosso cérebro, ele basicamente armazena aquilo que é importante e ele tá o tempo todo se livrando de coisas que a gente não tá usando porque ele não tem tanto espaço assim. Então, se eu estudava uma matéria hoje e nunca mais via ela, daqui 3 semanas, daqui 4 semanas, quando eu tinha a minha prova, esse conteúdo já não estava mais fresco na minha cabeça. Depois que eu conheci a curva do esquecimento, né, que tem mais ou menos o quanto você aprende de acordo com o tempo que você revê aquele conteúdo, eu entendi que ter um método de revisões era muito importante. É óbvio que não adianta eu falar pra vocês, gente, eu fazia certinho, estudava hoje conteúdo, amanhã, e 15 dias depois, um mês depois, porque não era assim que funcionava. Mas eu sempre tentava ver esse conteúdo pelo menos umas 3 vezes. O intervalo não era exatamente assim, certinho, 15 dias, mas eu tentava sempre rever ou então fazer exercícios depois pra esse conteúdo ficar na minha cabeça realmente. Quinto erro que eu cometia era não fazer simulados, não resolver exercícios. A gente aprende e tem que aplicar isso de alguma maneira. Às vezes você lê um conteúdo, principalmente com humanas, que foi uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, filosofia e sociologia pra mim sempre foram um terror. Então eu li aquele conteúdo, né, assisti uma videoaula, e como é que eu ia saber se eu realmente tinha entendido aquilo? Às vezes eu tava achando que eu tinha entendido e realmente não. Então eu passei a pegar várias listas, muitas listas, eu usava um site que chama Projeto Medicina, que lá você consegue ir por matéria e por conteúdo e baixar as listas de exercício, e resolvia aqueles exercícios, e principalmente de exatas também, que a gente aprende muito fazendo, né? Porque eles não mudam muito os exercícios, eles são diferentes, mas no fundo eles estão pedindo sempre a mesma coisa. Então era uma coisa que eu aprendi a fazer no meu terceiro ano e que me ajudou muito. Depois que eu comecei a passar muito mais tempo resolvendo exercício do que lendo ou assistindo videoaula, eu melhorei muito o meu desempenho nas provas. Especialmente simulado, gente. Se você sabe que você vai fazer Enem, pega aí 1, 2 finais de semana todo mês e finge que realmente tá no Enem. Pega, imprime a prova de 2014, 2015 e vai resolver com o tempo certinho. Se treine para aquilo. Resolver prova não é só conteúdo que você aprendeu, é muito mais você também desenvolver estratégias para se dar bem naquilo. Então no simulado você vai percebendo quanto tempo você tá gastando na redação, o que mais você tá tendo dificuldade de administrar tempo, é porque você realmente tem dificuldade no nível das questões. Então tudo isso serve para você se avaliar. Uma coisa muito importante de resolver exercícios, não é só você pegar uma lista do cursinho, resolver tudo e largar lá, não. Você resolve a lista, tinha 20 exercícios, você acertou 12. Por que você errou os outros 8? Vai lá, volta, questão por questão que você errou e descobre, não, essa aqui eu errei porque eu não li direito, essa aqui eu realmente não sabia esse conteúdo. Aí você vai lá, volta na teoria, lê aquilo de novo, assiste uma videoaula de novo, até você realmente ter aprendido aquilo que você errou.
Os exercícios, acho que essa é a principal função dos exercícios. Não é só você treinar, mas você entender o que você tá errando, você fazer essa análise. Só fazer exercício e largar a lista lá do outro lado não vai resolver. Você precisa olhar de novo cada exercício que você errou e entender por que você errou e melhorar isso na próxima. Então, gente, esses foram os meus 5 maiores erros como estudante. Espero que ajude vocês a não cometerem os mesmos erros. Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificação. Dê um like de vocês nesse vídeo. Me siga lá no Instagram para acompanhar minha rotina na faculdade de perto. E a gente se vê na próxima.